de Miranda, professor, escritor, ex-pesquisador da Embrapa, um grande conhecedor das questões ambientais e também de saneamento do Brasil, porque nesse ano, professor, já lhe dou aqui bom dia, se existe um ano para que o Brasil foque em questões ambientais, é esse aqui, já que a gente vai sediar a COP em novembro, em Belém do Pará, e aí o país que cedia um evento internacional como esse não pode ser vidraça, ele tem que ser vitrine. O que o senhor está esperando para o ano agora de 2025 em relação a essa área na qual o senhor atua, que vai ter a cereja do bolo no final do ano em Belém do Pará? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Sabino. Bom dia, dia. Macalossi. Bom dia quem está nos acompanhando. Bom dia, professor. Vocês colocaram muito bem, não é? E até um vínculo interessante entre essa última matéria, né? Porque os problemas ambientais do Brasil, né? O problema número 1 do meio ambiente do Brasil é o esgoto, é o tratamento de esgoto. Justamente a cidade de Belém, que vai sediar a COP, é a pior situação do país, uma das piores, junto com Macapá, junto com Manaus, não é? É uma verdadeira tragédia, né? Você não tem água de qualidade em Manaus, né? Você não tem água de qualidade em Macapá, distribuição de água tratada, né? Então nós temos gravíssimos problemas ambientais nas cidades, né? De lixo, etc. Mas o foco está em outro lugar. Então, está, claro, nas florestas, no clima e outras coisas, né? Mas voltando então à sua pergunta, nós vamos sim sediar a COP, vai ser pela 30ª vez, né? As pessoas se reúnem. É bom lembrar para quem está nos acompanhando que houve uma convenção da ONU sobre mudanças climáticas lá em 92, ela foi aprovada pelos países, né? E a COP é assim, vamos dizer, quem gerencia isso, né? É o órgão de gerenciamento, é a instância máxima, né? Quem assinou a Convenção da ONU de Mudanças Climáticas, quem assinou o Protocolo de Quioto, enfim, esses vários instrumentos, é na COP que as grandes decisões são tomadas, né? Então já tivemos 29 COPs desde 95 e vamos ter essa agora em Belém. Eu acho que, concluindo, para vocês também intervirem aí, é preocupante mesmo, porque tanto a preparação dessa COP nos preocupa, como o que vai acontecer durante essa COP, não é? Eu queria dar só um exemplo. Todo mundo conhece a Greta, não é? Essa jovem ambientalista da Suécia, né? Ela não foi na última COP lá em Baku, no Azerbaijão. Ela não foi lá. Ela não foi porque se ela for, ela é presa no aeroporto, certo? Lá na COP, na última COP, o ano passado, você não viu ninguém lá com um boneco do urso polar, com faixa, fazendo protesto. Nada, não aconteceu absolutamente nada. Como não aconteceu na COP anterior também, que eram em países produtores de petróleo, que defenderam a sua economia, o seu interesse e a continuidade da exploração do petróleo. Vocês acham que em Belém vai ser assim? Não vai ter ninguém se manifestando? Não, Belém vai ser uma festa, vai ter muita manifestação, vai vir muita gente de fora com muita liberdade para se expressar, é bom, mas realmente nós podemos sair pior do que nós estamos entrando nessa COP. Quer dizer, não adianta nem uma coisa nem outra, né, professor? Qual que é a expectativa que o senhor tem em relação à pauta ambiental global? Opa, perdão. Na medida em que a partir do dia 20 de janeiro nós temos a volta de Donald Trump na Casa Branca e ele, durante o seu primeiro mandato, retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e provavelmente fará isso novamente. O senhor não acha que a pauta ambiental se enfraquece diante da volta de Donald Trump ao poder? Eu acho que não há a menor dúvida disso, né? Não há a menor dúvida. Não sei se eles vão sair assim, se vai ser tão automático dessa vez, mas se isso ocorrer, enfraquece. Acho que travou aqui a imagem do Evaristo de Miranda, professor, pesquisador da Embrapa, falando conosco sobre a preparação do Brasil para a COP30, que acontece em novembro em Belém do Pará. E se a gente olhar, não é, Sabino, Macalossi, o que aconteceu nas duas últimas COPs foi quase que uma preparação para essa aqui, que é um número redondo,
que é mais emblemática, porque vai acontecer no coração da Amazônia. E agora o professor Evaristo de Miranda está de volta conosco e falava sobre a guinada nos Estados Unidos com Donald Trump e as consequências disso na pauta ambiental, né, professor? É isso. Mas vamos considerar o seguinte: quem são os grandes atores nisso? Os grandes emissores do planeta? O maior emissor é a China, que anuncia que não vai reduzir as emissões, vai continuar aumentando porque ela precisa se desenvolver, né? E eu não estou criticando os chineses, não, acho que eles têm razão nisso. O fato é que a China, que contribuía com 20%, 21% das emissões do planeta, hoje contribui com 1/3, vai continuar aumentando. A China vai estar na pauta, ela vai ter alguma... quer dizer, quando a gente fala assim, uma pauta planetária, né? Em segundo lugar está a Europa, não é? A Europa abandonou toda uma política ambiental. Hoje mesmo, no Le Monde, tem um artigo mostrando a falência do planejamento ecológico na Europa, porque com a guerra, com a crise energética, não vamos entrar em detalhe, mas eles aumentaram o uso de energia fóssil, né? O carvão, de uma maneira impressionante, aumentaram as emissões, etc. E deixaram para trás completamente as metas. Eles tinham metas ambiciosas de reduzir 50%, 55% as emissões até 2030. Isso está completamente abandonado, eles estão aumentando, né? É claro que os Estados Unidos também entra nisso, que a gente não pode analisar o fenômeno Trump sem esquecer o que está acontecendo nos outros países, né? Então, é muito provável que essa pauta se enfraqueça, seja enfraquecida, eu acho que... Então é bem provável que a COP30 seja um fracasso. É bem provável que a COP30 seja um fracasso, é isso? Assim, tem duas coisas que acontecem na COP, né? A COP, não é que lá as coisas são decididas. Você tem reuniões regionais que vão preparar essa COP. Então, por exemplo, nesse tema que foi colocado, de tentar convergir depois de 2 COPs para o financiamento, por exemplo, dessa transição, né? Energética, dessa descarbonização, os países desenvolvidos se comprometeram a desembolsar, né, valores e até hoje não fizeram nada, não deram um tostão. Pois bem, então agora aqui seria a ocasião realmente de definir isso aí, quem vai dar que dinheiro para quem, quando, etc. Pois bem, isso é preparado em reuniões regionais. Então, lá na África vai ter reunião da África, vai ter reunião na Ásia, no Oriente Médio, e são reuniões regionais. É provável que a nossa ministra Marina participe dessas reuniões, porque ela é anfitriã disso, e são gerados documentos regionais, e aqui, durante a COP, você tenta juntar tudo isso. É um trabalho chato dos diplomatas que ficam fechados lá em algum lugar, trabalhando, discutindo termos, sentenças, frases, para sair um documento disso daí, né? Essa é uma parte pouco visível da COP, pouco interessante para a mídia, para o público, né? E, ao mesmo tempo, ao lado, tem esse evento, vamos dizer assim, paralelo, todas as manifestações aí que vão ocorrer. Eu não sei, acho... Você acha que os Estados Unidos... Porque a própria China, ela não se coloca como um país desenvolvido quando se trata de COP. A China fala que ela é um país em desenvolvimento. Então, ela está do lado de cá, do nosso lado. Então, se vier dinheiro, ela é o país que mais deveria receber dinheiro de ajuda para poder fazer a sua transição energética, parar de aumentar suas emissões, etc. Vocês acham que os Estados Unidos... Quem vai financiar isso daí? Né? Então, acho que a sua previsão é bastante razoável, que não se chegue a muita coisa nessa COP, não. Ainda mais se os americanos não vierem, né? Professor, exatamente esse é o ponto que eu queria chegar. Bom dia para o senhor. Qual que é o meio termo? Quer dizer, onde está a racionalidade, onde está o ponto razoável nisso tudo? Porque se nas 2 últimas COPs os países fizeram apenas a defesa dos seus interesses, países produtores de petróleo, se aqui a gente já está prevendo que vai ser uma festa de manifestações, intervenções, provavelmente com politização muito forte de todo o discurso da COP, onde está o ponto razoável que a gente deveria buscar, professor? Eu acho que a razoabilidade, né, nisso estaria, em primeiro lugar, quando você fala nós, você está falando do Brasil, você está dizendo ou da humanidade? Não, falando do Brasil, falando do Brasil. Do Brasil, né? Então, eu acho que nós poderíamos ter uma participação muito relevante nessa COP, nesse debate energético, porque hoje, no planeta, a média de energia renovável, de energia limpa,
nos países é de 14%. Então, 14% de energia limpa, 86% de energia suja, não é? Nos países desenvolvidos do OCDE, isso cai para 11%. Então, praticamente 90% da energia dos países desenvolvidos é suja, é carvão e petróleo, né? Pois bem, o Brasil tem 49% de energia limpa. O Brasil é o sonho de consumo em matéria de energia, né? É um país que tem muita energia limpa. Esse modelo brasileiro, que tem etanol na gasolina, que tem biodiesel, que tem cogeração de energia elétrica, que tem hidroelétrica, que tem eólica, que tem solar. Quer dizer, esse modelo é algo que o Brasil deveria estar mostrando, deveria estar, inclusive, servindo de exemplo, né? Nós não temos nada para esconder nessa COP. Nós temos que apresentar o que nós estamos avançando, onde é que nós estamos bem, né? Eu acho que o país tinha que ter uma coordenação para isso, mas até o momento não está nem claro no próprio governo quem vai coordenar essa COP, né? Ninguém disse até agora se vai ser a ministra do Meio Ambiente ou se vai ser alguém do Itamaraty e por aí vai. O Ministério da Agricultura não está participando disso ativamente, né? Então você tem uma miríade de iniciativas do agro, enfim, da indústria, que vão para esse evento paralelo, cada um fazendo o seu show, o seu stand, propondo a sua carta da Amazônia, o seu documento, etc. Mas há uma falta de coordenação muito grande, né? Então, como é que você pode imaginar um posicionamento mais equilibrado do país e também a defesa dos interesses brasileiros lá? Assim como a China tem toda a razão de defender seus interesses, os países produtores de petróleo têm toda a razão de defender seus interesses, o Brasil deveria também defender seus interesses. Mas o que a gente tem visto é o próprio governo, por exemplo, atacando a agricultura brasileira, né? Colocando em xeque a agricultura brasileira. Eu acho que a agricultura brasileira nos Cerrados, que é a grande agricultura produtora de alimentos para o mundo, vai ser muito atacada nessa COP. E, professor, o setor do agro brasileiro está organizado para se colocar na COP defendendo o seu interesse, já que aparentemente essa defesa não vai ser feita de forma institucional pelo governo ali? Porque a gente tem visto, como o senhor citou muito bem, os países que sediam esse evento defendendo seus interesses. Como é que a gente vai fazer isso se não há essa primeira manifestação já partindo do governo? O setor consegue fazer isso? Infelizmente, viu, Thaís, o setor é muito desorganizado, até para outros assuntos, né, como o crédito rural, como o seguro rural, e para essa COP também ele está indo de forma muito desorganizada. Quer dizer, cada instituição, não é, instituição por cadeia produtiva ou de federações de agricultura, etc., cada uma está montando lá a sua estratégia. Existe um esforço da Frente Parlamentar da Agropecuária, então vamos dizer, do Poder Legislativo, né, onde o agro está razoavelmente organizado, desse sim ter uma fala, ter pronunciamentos, ter uma ação mais coordenada. Então, justiça seja feita, quer dizer, no Legislativo, no Parlamento, nós estamos vendo algo se desenhando com uma boa perspectiva, né? Mas no Poder Executivo, isso não está se vendo, né? E também no setor privado, isso está muito dividido. Tanto que eu tenho defendido e proposto que pelo menos a gente tenha 3, 4 temas essenciais que todos abordem isso. Se um quer fazer show, se outro quer fazer carta, outro documento, outro vai fazer stand, enfim, tudo bem, quer dizer, que as várias organizações do agro podem ir para lá com as suas estratégias próprias, né? Mas se a gente convergir em alguns temas, é fundamental isso. Isso tem tido uma certa adesão, quer dizer, muita gente tem aderido a isso, nós estamos hoje discutindo, interagindo, para trabalhar nessa preparação, para que pelo menos, já que você não chega lá de uma forma mais unificada, todo mundo pelo menos fale de 2, 3 dimensões essenciais para o país, para a Amazônia e para o agro. Professor, o senhor acha que o presidente Lula é um amante do meio ambiente? Eu vou evitar de fazer esse comentário, mas eu acho que o presidente Lula ele tem um viés
de desenvolvimento, não é? Que é um viés que tem sido, às vezes, muito combatido no Brasil, né? Mas que é muito necessário, né? O país precisa se desenvolver. A Amazônia apresenta os piores índices de desenvolvimento social, desenvolvimento humano, né? Então, é uma região que precisa de desenvolvimento. E nós sabemos que é possível fazer esse equilíbrio, né? Não pode continuar ainda no ano 2025 contrapondo meio ambiente com desenvolvimento, né? Então, eu tenho a impressão que, no mais alto nível, o governo não está muito satisfeito com a condução que é feita pela política ambiental hoje brasileira, né? Tivemos anos de recordes absolutos de incêndio, de queimada, um monte de problema, né? Vamos ver o que acontece com esse Ministério do Meio Ambiente, o que o Lula vai fazer passada a COP. Mas talvez a gente vá ver mudanças por aí. Pois é, exatamente essa era a minha pergunta, professor. O presidente Lula prometeu durante a campanha criar autoridade climática no Brasil. E muito se fala que o nome óbvio para isso seria da própria ministra. Mas também há aqueles que, do ponto de vista político, especulam que assumir essa autoridade climática para a ministra seria uma forma de se livrar da ministra no Ministério do Meio Ambiente. É importante essa autoridade climática, afinal, isso é relevante, inclusive para o contexto da COP ou não? Depende se nós vamos fazer isso com complexo de vira-lata ou não, né? Porque sempre quando a gente vê autoridade falando, é com complexo de vira-lata, assumindo pautas da Europa, trazendo para o Brasil, né? É impressionante. Olha, vocês que são da mídia, pode ficar atento. A palavra que vocês vão mais ouvir é ambição. Ambitious. Precisamos de metas ambiciosas. Nós temos que ser mais ambicioso. Precisa falar isso para a China, entendeu? Precisa falar isso para a Europa. Nós, com uma matriz limpa, 49% da matriz limpa. Para vocês terem uma ideia, na matriz energética brasileira, só a agricultura, sozinha, garante 33% da matriz, certo? De energia da matriz, através do etanol, do biodiesel, da cogeração da energia elétrica. A cana-de-açúcar fornece 17% da energia do Brasil. Da energia que o Brasil consome, 17% é fornecido pela cana. Todas as hidrelétricas juntas, dá 11. A cana sozinha dá 17. É uma coisa extraordinária. O país tinha que estar mostrando, né? O quanto nós temos soluções para questões, inclusive, de impacto climático. Mas quando se fala de autoridade climática, não é bem por aí que o pensamento está andando, sabe? A gente está conversando aqui no Jornal Gente com Evaristo de Miranda, ex-pesquisador da Embrapa, professor, falando sobre questões ambientais. E aí, professor, e climáticas também, né? Já que a gente está falando aqui da preparação para a COP30 em Belém do Pará no fim do ano. E o que tem chamado muita atenção nessa semana, com preocupação, é o que acontece em Los Angeles, na Califórnia, com aqueles incêndios florestais que estão varrendo tudo que encontram pela frente. São 130 mil pessoas evacuadas com emergência de suas casas, centenas e centenas e centenas de imóveis destruídos e ainda não há uma possibilidade de contenção do fogo, ou seja, mais um fenômeno climático daqueles que assustam. E a gente trouxe hoje aqui a notícia que a grande preocupação pós-tragédia é o que vai vir na sequência, porque seguradoras já têm evitado fazer seguro nessa região. Aliás, as seguradoras que deram lá atrás a primeira pressão mundial para que se visse que tem alguma coisa estranha acontecendo no clima, porque quando acontece um evento dessa magnitude, não tem empresa que dê conta de pagar as suas apólices, né? Eu queria ouvi-lo a respeito disso, professor. Qual que hoje é efetivamente a pressão e de onde ela vem para que as mudanças climáticas sejam encaradas de outra forma? Porque tem pressão dos dois lados, né? É verdade, Thaís, mas isso não pode ser vinculado de forma alguma à questão de mudança climática. Não tem nada a ver com isso. Tem o clima mediterrâneo da Califórnia, como tem também em Espanha, Portugal, etc., né? Que é um clima que tem um verão muito seco e onde os incêndios acontecem. O que ocorreu, e fortemente no Canadá, na Califórnia e na Europa, é a urbanização das florestas. Quer dizer, hoje o chique
É você ter uma casa lá no meio dos pinheiros, certo? E esses municípios levaram e fizeram gigantescos projetos imobiliários, né? O que está queimando lá não é a área agrícola da Califórnia, nada, né? Está queimando o bairro mais chique, né? Um empreendimento imobiliário gigantesco, né? Onde você mora no meio das árvores, etc. e tal. Então você junta o risco de incêndio que existe, que é normal, que é natural no Chile, na Austrália, nos países que têm clima mediterrâneo, de verão seco, não é? Com resinosos, com pinheiros que pegam fogo, que tem um óleo, que são muito incandescentes, etc. Né? Agora, se você coloca dentro disso um risco enorme de começar incêndio, porque é atividade humana lá dentro, não é? Pode ser um transformador de energia elétrica, pode ser uma ponte de cigarro, um caco de vidro, quer dizer, é um problema anunciado, entende? É um problema anunciado, né? O que está queimando lá são áreas urbanizadas dentro dessas florestas de pinheiro, etc., que eles têm lá, né? E o Canadá viveu os maiores incêndios da história, né? Ele perdeu de floresta há 2 anos atrás, num episódio só, né, de 2 anos atrás, durante 4 meses que duraram os incêndios do Canadá, né? Eles perderam mais que nós perdemos na Amazônia em 10 anos. Né? Mas isso, saíram muitos artigos sobre isso, né? Isso é uma grave questão de evolução do planejamento urbano, do planejamento da urbanização desses locais. Não é a área agrícola da Califórnia que está pegando fogo. E agora, é claro, como você disse muito bem, o impacto humano é enorme, porque é tudo zona habitada, não é? É muito bonito quando você anda lá, né? Tudo tem estrada, tudo tem energia elétrica, tudo tem lugar para chegar, tudo tem internet, mas tudo pega fogo, né? Já na Europa, isso acontece por uma questão muito antiga de ocupação, né? São áreas densamente ocupadas há muito tempo, em Portugal, na Espanha, na Grécia. Então, quando ocorrem incêndios, também vitimam, mas não com essa densidade que a gente está assistindo na Califórnia. É uma perda de patrimônio mesmo, privado e público, muito grande, além do patrimônio ambiental, né? Queria agradecer ao professor Evaristo de Miranda falando conosco aqui nesse comecinho de 2025 no Jornal Gente. Professor, muito obrigada. A gente vai acompanhar aqui a preparação do país para a COP30. Só volta em breve aqui, já fica o convite. Um bom ano, viu? Muito obrigado, Thaís. Obrigado, Sabino, Macalossi. É um prazer estar com vocês. Estamos sempre aqui professor. à disposição. Vamos com esperança, né? Não precisa ser muito otimismo, mas pelo menos vamos avançar com esperança nesse ano. Muito obrigada. 8h40.